Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso primeiro episódio do programa Podcast Estupefato. Um programa, um espaço para você ver, ouvir pessoas que fazem acontecer e nos inspira. Comigo está o psicanalista, especialista em psicologia analítica pela Unicamp, Rhodes. Um canal criado para a gente poder interagir, dividir conhecimento, agregar. Seja muito bem-vindo, Rhodes. Muito obrigado, Dani. Eu vou apresentá-la também, né? A Dani, ela é mãe do Lourenço, ela vai estar nos ajudando aqui com o canal, né? Apresentando. Ela é esposa do Daniel, hoteleira e psicanalista. Informação. Isso. E quero trazer um convidado hoje muito especial, que é o Sérgio Lima. O Sérgio ele é terapeuta comportamental, especializado em relacionamento, historiador, teólogo, escritor de 5 livros, fundador do Instituto Sérgio Lima, que ajudou mais de 20 mil pessoas a saírem de um relacionamento abusivo. Sérgio, gratidão por ter vindo aqui, saiu de São Paulo para estar aqui conosco hoje. Obrigada pela sua vinda. Gratidão toda minha, obrigado. Prazer estar aqui com vocês, Dani, prazer, Rhodes, estar com vocês aqui. Vocês são pessoas incríveis. E vamos lá, estou aqui para poder ajudar, servir e a gente tem um bom papo aí para ajudar pessoas aí que estão nesse processo de conhecer e de entender, né, a importância de relacionamentos saudáveis e de não ter relacionamentos abusivos. Sim, é um tema, né, Rhodes, delicado, né, que a gente fala. É um tema que suscita bastante... O imaginário dele está bem aflorado ultimamente, né? Se fala bastante sobre relacionamentos abusivos. Mas sobre a sua prática, Sérgio, o que você vê? O que seria a configuração geral de um relacionamento abusivo? Bom, ótima pergunta, assim, porque o que acontece? Infelizmente, nós temos uma ideia de que relacionamento abusivo é somente aquele que tem agressão física. Entendeu? E que também, ou que tem feminicídio, ou coisas assim. Sim. Só que o relacionamento abusivo, ele acontece na maior parte no campo das emoções, no campo psicológico, né? Então, o ideal do nosso instituto é justamente trabalhar a prevenção, para que as pessoas saibam o que é um relacionamento abusivo, não normatizem o abuso, porque acontece muito a normatização do abuso. Mas a pessoa é nervosa, achar que é tudo normal, né? É assim, ele é uma pessoa difícil, é o gênio dele, homem é assim mesmo, a gente escuta muito isso, né? Sim. Homem é assim mesmo, não, mas mulher é nervosa mesmo. É o jeito dele, É o né? jeito dele, é o jeito dela, é estressado e tal, não sei o quê. E a pessoa entender justamente como é uma dinâmica do relacionamento abusivo e como diferenciar um relacionamento saudável, um relacionamento em crise e um relacionamento abusivo, né? Porque nós temos o relacionamento saudável, o em crise, são um casal que estão ali se desentendendo por alguma coisa, mas estão buscando ajuda. E o relacionamento abusivo, ele vai se configurar incrivelmente, assim, com um padrão, né? Então, hoje, já se sabe que existe um padrão de um relacionamento abusivo. Então, ele sempre vai começar com o que a gente chama de bomb love, ou bombardeamento de amor, aonde você vai conhecer uma pessoa, né? E essa pessoa, ela vai entrar na sua vida com os 2 pés no peito, assim, entendeu? Então, ela vai bombardear você de amor. Então, vai encher você de amor. Não é um chaveco, não é alguém que ficou encantado com você, alguém que te mandou flores ou te ligou no outro dia. Isso é normal dentro do processo de conquista, vamos dizer assim, né? A pessoa te fazer um elogio e tal. O bomb love é o que a gente chama o seguinte, é uma coisa muito escrachada mesmo, que é, você conheceu a pessoa no mesmo dia que você conheceu, até antes de conhecer, porque muitas pessoas começam a conversar virtualmente, né, com a pessoa, você já é a pessoa perfeita, você é minha alma gêmea, você é minha alma perfeita, a gente vai ter filho, dá o nome dos filhos, a gente vai ter cachorro, coloca o nome dos cachorros, sabe? Existe toda uma manipulação. Isso, porque o relacionamento tóxico, né, sempre vai ter um ponto que é um dependente emocional. Entendeu? Então, o dependente emocional normalmente é aquela pessoa que ela traz uma carência,
ela já teve muitas frustrações na vida, ela tem uma baixa autoestima, ela tem, sabe, muitas frustrações amorosas, ela tem uma idealização muito forte, né? Então, assim, de casar, ter filho, do príncipe encantado, do famoso príncipe encantado, do casamento perfeito, de princesa e tudo mais. Isso está muito no imaginário da pessoa que traz uma dependência emocional, né? E essa pessoa dependente emocional, ela também tem dificuldades de dizer não, de impor limites dentro do relacionamento. Então, quando ela conhece alguém, ela logo projeta todas as suas carências emocionais, suas faltas emocionais, né, sobre essa pessoa. E é aí que o abusador, o narcisista, a pessoa abusiva entra na vida. Então ele vai entrar como? Ele vai entrar por esse buraco da carência emocional, suprindo esse buraco com promessas de amor, né? Então a primeira coisa, a promessa de uma vida perfeita, idealizada, incrível, sem defeitos. Ele é uma pessoa sem defeito. Ela, a vítima, no caso, né, é a pessoa também sem defeito, porque ele vai exaltá-la. Então agora você imagina uma pessoa que nunca teve carinho, às vezes teve pais disfuncionais, nunca teve um abraço do pai, nunca teve uma validação do pai, validação da mãe, não teve afeto, tem uma baixa autoestima, sofreu bullying na escola, tem uma série de limitações emocionais, e de repente entra alguém na sua vida validando tudo aquilo que você precisava, te enchendo feito um balão, né? E aí essa pessoa, lógico, vai deslumbrar, vai se apaixonar, vai se entregar, né? E aí quando esse momento de exaltação acontecer, aí a pessoa, né, com transtorno narcisista, os abusadores de uma forma geral, que também a gente tem que colocar isso, não é todo mundo que é abusador que é narcisista. Narcisista é um tipo de pessoa que sempre vai ter relacionamentos disfuncionais. Mas essa pessoa abusiva, tóxica, vamos dizer assim, ela vai exaltar, e quando essa outra pessoa estiver assim, deslumbrada, né, imagina, a carga de dopamina, a carga de serotonina, ela vai sentir bem, feliz, vai falar para as amigas inteiras, todas as amigas que ela encontrou o cara perfeito, família e tal. Quando ela estiver no auge da exaltação, aí ele começa um processo de humilhação. Então ele vai começar, essa pessoa não é mais tão bonita assim, ela já não é tão legal assim, ela não é tão, sabe, seu beijo não é tão bom, seu sexo não é tão bom, seu corpo já não tá mais o mesmo, seu cabelo já mais não sei o quê, começa a pôr defeitos em você, na sua capacidade, na sua inteligência, e ela começa um processo de desvalorização. E aí acontece esse processo de que eu fui exaltada, né? Então, isso aqui já acontece uma dependência química daqui, porque você tem uma explosão de serotonina, endorfina, ocitocina, dopamina de uma forma absurda, e como a pessoa nunca teve antes, e de repente ela perde isso tudo, e ela volta numa condição onde ela vai começar a ser humilhada, desvalorizada, acusada. Então começa a liberar um outro tipo de hormônio, que é o cortisol e a adrenalina, que são os hormônios aí que vão colocar a pessoa no estado de estresse, no estado de inquietação, vamos dizer assim, de tensão. E aí ela pensa assim, peraí, se eu estava sendo exaltado aqui, e agora eu fui jogado nessa condição aqui, então a culpa é minha. Eu não estou mais fazendo o que eu deveria fazer, dando o que eu estava dando, não estou mais sendo a pessoa que a outra pessoa esperava, eu estou frustrando ele. E como é que eu faço para voltar para cá? Cedendo, me colocando, aceitando o inaceitável, doando mais, fazendo mais. Então é por isso que é chamado de relacionamento tóxico. Por quê? Porque o cérebro de uma pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo, se você fizer um exame de ressonância e pegar o cérebro de uma pessoa num relacionamento tóxico e pegar o cérebro de um dependente de drogas, de crack, de cocaína, os pontos de ativação são exatamente os mesmos, né? Então a pessoa entra dentro de um estado de vício, né? Onde ela vai fazer de tudo para ter novamente aquela explosão de hormônios da felicidade. Então a pessoa abusiva vai trabalhar ali como o traficante de drogas mesmo, sabe? Sim. Então, se você me der o que eu quero, eu te dou o que você quer. Se você fizer o que eu quero, eu dou o que você quer. Então, a pessoa fica nesse relacionamento de troca. E aí vai criando esse ciclo tóxico que a gente chama, entendeu? E nesse caminho, ela fica, a dependente emocional, ela fica até sem personalidade, né? Ela não sabe quem ela é mais ali, né? E ela só se vê no outro. A despersonalização acontece demais. Por quê? Porque eu preciso ser sempre alguém que vai atingir as expectativas inatingíveis de alguém.
entendeu? Então imagina, você está dentro de um processo onde você não pode errar, você tem que ser melhor todo dia, você não pode dizer não, você tem que ter a emoção sempre adequada à emoção que outra pessoa quer. Então assim, a pessoa, não, hoje você está muito triste, eu quero que você fique feliz. Como assim? Entendeu? Ah, não, você está muito feliz, aí pode baixar aí a sua bola e tal. Como assim? Se eu estou feliz, tem que deixar de estar feliz? Então você tem que estar sempre criando uma forma de igualar e de atingir as expectativas da outra pessoa. Então isso fica insustentável, porque você vai ter que abrir mão dos seus valores, dos seus princípios, muitas vezes da sua fé, Sim. sabe? Do seu ciclo. Por quê? Porque todo abusador, ele precisa afastar a pessoa do ciclo. Então, de repente, suas amigas já não são mais legais, sua família não é mais legal, Sim. seus filhos tomam muito seu tempo, seu trabalho toma muito seu tempo, sua religião toma muito seu tempo, você vai muito na igreja, você tem que deixar de ir. Acaba se afastando de todos. Ele vai isolando a a pessoa. vítima. Por quê? Porque quanto mais isolada a pessoa estiver, mais longe Mais do... dependente também. mais dependente ela se torna. Entendeu? Então, é um ciclo que vai começando aos poucos, muito bom, e aos pouquinhos ele vai se apresentando. E aí, quando você menos espera, quando você abre os seus olhos, você já está numa condição totalmente desfavorável e deplorável, entendeu? Difícil, né? E, Sérgio, você comentou que há essa questão da validação, né? Eu acho que é um ponto bem importante ali. A pessoa, então, ela vai sendo validada e depois isso é retirado. Sim. Pela sua prática, como é que você percebe que essa validação ela vai acontecendo e até chegar num ponto de que parece que virou o jogo ali, no caso? Quando o narcisista, ele percebe que a pessoa apaixonou. O objetivo dele é que a pessoa se apaixone por ele. Então é por isso que ele bombardeia, né? Tem uma técnica do marketing que a gente chama marketing de guerrilha. Não sei se vocês já ouviram falar, isso que é o marketing de guerrilha. Você já viu quando você passa, por exemplo, na 13 de maio ali, tem um monte de gente gritando, vamos lá, vamos, entra aqui, compra aqui, vem aqui. Aquela pessoa te pega pelo braço, sabe? Entra aqui, vem ver a loja aqui, não, toma aqui, vai lá experimentar. Ele não dá tempo de você pensar. Né? Então é uma técnica de marketing que é usada, chama marketing de guerrilha. Então é mais ou menos isso que ele usa, sabe? O abusador ele vai entrar na sua vida de tal forma, então assim, 4, 5 horas no telefone, conversando, e aparece na sua casa de madrugada. Eu até brinco que parece aquela música da Ana Carolina, vou aparecer na sua porta à noite, que estou completamente nua, sabe? Aquela coisa assim. É um negócio que vai, aí sai no meio do dia para ir no motel, e não sei o que, e manda flores. Ele não dá tempo de você pensar. A pessoa abusiva não dá tempo do outro pensar. Ele entra e preenche todos os espaços daquela pessoa com afeto, né? Então, a pessoa não tem tempo de pensar. Ela fica envolto aquilo e se torna uma oferta irresistível. Vamos falar isso, naquele momento. Sim. Mas depois chega a conta para pagar. É igual quando você tá andando na rua, no calçadão, chega aquela pessoa, te oferece um monte de coisa. Não, compra esse sapato, ficou lindo, vai lá experimentar. Não, vou passar lá em tantas vezes para você. Depois você chega e fala, meu Deus do céu, por que eu comprei isso? Entendeu? Porque é como se fosse um processo hipnótico. Um processo hipnótico. A pessoa vai te dando. E o nosso cérebro, ele sempre vai ser guiado por prazer. Sim. Né? A gente tem aqui, né, a ideia de... O nosso id vai ser sempre guiado para buscar o prazer e fugir da dor. Então, quanto mais prazer eu tenho em algo, mais atrativo aquilo me torna. Né? E com o tempo vai desligando o superego. O superego vai ficando cada vez mais. Pô, mas é bom mesmo esse negócio. Vamos embora. Então pode vir. E aí, quando você percebe, aquilo já entorpeceu você. Entendeu? Mas isso é um ponto também, né? Porque, pelo que eu vejo, assim, em relação a esses relacionamentos, uma das coisas que é pontuada, né? Na pessoa que a gente está falando aqui, que é dependente emocional, né? Que a gente pode chamar ela também uma pessoa que... uma ecoica, né? Que tem esse eco ali por detrás. No caso, tem um discurso de que, puxa, mas ele não sabe disso, tenta criar uma conscientização. Essa questão que você fala dessa validação, desse marketing de guerrilha, essa pessoa, o narcisista ali no caso, ele faz consciente ou aquilo já é uma dinâmica instaurada nele? Ou ambos? Como é que você vê isso? Ambos.
tá? Segundo os estudos, né, o narcisismo... Tanto que os primeiros estudos sobre transtorno de personalidade, que começaram a estudar, no caso, a psicopatia, né? Embora o termo narcisismo seja um termo cunhado no início do século XX, final do século XIX, por ali, né, que vem do mito de Narciso, você usou até o termo, né, ecoica, que a gente vai falar que é a Narciso Eco, aparece com eco. com Eco, né, que é a ninfa Eco, que ficava tentando salvar Narciso. Ela ficava tentando ali, de certa forma, ela era apaixonada por Narciso, né, pelo personagem da mitologia, e quando o Narciso fica encantado com a própria imagem ali, se olhando no espelho, ela faz de tudo para tentar salvar Narciso, né? Então, essa ideia da salvadora, né, que existe sim no processo de relacionamento, entendeu? Abusivo. E aí, cara, qual foi a sua pergunta? Eu esqueci. Não, imagina. A pergunta foi muito na questão se essa dinâmica que o narcisista ele faz, ali no caso... Ser consciente. É consciente ou inconsciente ou tem uma... É verdade. Não, e aí, uma das grandes questões é que dos primeiros nomes a serem cunhados para transtorno de personalidade da psicopatia é loucura lúcida. Olha isso, loucura lúcida, né? Ou seja, a pessoa ela está num estado de delírio, então já se sabe que psicopatas vivem num estado de delírio, né? Paranoico, não tem aí um desdobramento do transtorno paranoide, mas ele ainda mantém o contato com a realidade. Ele tem noção de tudo que está acontecendo aqui, sabe? Ele não perde a noção da realidade, ele não perde a noção dos atos, daquilo que ele faz, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, mas ele está obedecendo o comando do delírio. Entendeu? Então, é por isso que uma pessoa que tem um surto esquizofrênico e comete um assassinato, ele vai para um hospital psiquiátrico. Um psicopata, um narcisista, ele vai preso. Entendeu? Ele não vai para o hospital psiquiátrico. Por quê? Porque ele tem totalmente consciência daquilo que ele está fazendo. E toda pessoa com transtorno de personalidade, né, psicopatas, sociopatas, narcisistas, do grupo B ali do Manual de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, eles têm total controle do que fazem e são sádicos. Então, os antissociais e narcisistas, eles têm aí comportamento de sadismo, ou seja, eles sentem prazer em gerar a dor na outra pessoa. Né? Então, o narcisista é aquele que precisa pisar em alguém para se sentir alguém. Né? Então, ao contrário do que se diz, a autoestima do narcisista é nula, baixa, né? É muito baixa, ele não tem autoestima nenhuma. Então, ele cria essa capa de proteção de que ele é uma pessoa incrível, que ele está acima da média, que ele é mais bonito que todo mundo. Ele é superior. Superior é todo mundo, mas ele não conhece a própria imagem, entendeu? Ele não conhece a própria imagem, não se vê no espelho, né? Essa é a questão do mito. E aí o narcisista é aquele que precisa criar, tem um vazio existencial tão grande, e ele precisa criar essa compensação, né, de identidade, que é onde ele precisa se sentir. Todo excesso esconde uma falta. Né? Sim. Então, isso é uma lei da psicologia. Todo excesso esconde uma falta. Então, quem se acha acima de todo mundo está escondendo algo. Uma grande falta. Exatamente, entendeu? Então, esse vazio existencial vai gerar com que ele tenha comportamentos sádicos, ou seja, eu preciso gerar dor no outro. Essa dor que está em mim é tão insuportável, esse buraco que eu tenho aqui é tão insuportável que eu preciso gerar isso em outra pessoa, né? Nós sempre vamos transformar a outra pessoa exatamente quem nós somos. É uma tendência nossa de sobrevivência, né? Então, você vê, se você tiver um amigo, por exemplo, que ele é obeso, ele sabe aquelas caras que gostam de comer, você chegar na casa dele tem um monte de panela, de prato, aí você vai comendo, ele fala, não, mas tem sobremesa, come mais. Então você vai ver que ele vai fazer um esforço para você seja gordo também. Que ele vai te dar comida, come aqui, não sei o que, vamos fazer churrasco, fazer isso. Você tem um amigo fitness, ele vai te levar para academia. Sim. Você tem um amigo religioso, ele vai te levar para a igreja. Você tem um amigo intelectual, ele vai te dar um livro de presente. E se você tem um amigo narcisista, ele vai te transformar em uma pessoa assim também. Então, eu recebo muitos relatos da pessoa dizendo assim, eu acho que a narcisista sou eu. Eu acho que o problema sou eu. Eu acho que a pessoa errada sou eu. Eu acho que a abusiva sou eu. Porque a pessoa começa também a ter comportamentos abusivos dentro do relacionamento. Entendeu? Ela também começa a ficar manipuladora. Até por uma questão de sobrevivência, né? E se eu convivo com alguém, nós temos as células espelho, né? Os neurônios espelho. Então, se eu convivo com alguém, eu vou espelhar sempre nesse alguém.
né? Então, eu vou repetir o comportamento desse alguém. Hoje a gente está aqui em Campinas. Se a gente for morar no Nordeste, em 6 meses a gente está falando o mesmo sotaque das pessoas de lá, né? E a gente vai estar se comportando como as pessoas de lá. É natural isso. Então, se você vai convivendo com o narcisista, aos poucos você vai também desenvolvendo esses traços patológicos, vamos dizer assim. Não que a pessoa que está com o narcisista se torne um. Não. Mas ele vai ter isso. Mas ela vai se estranhar. É a despersonalização. Peraí, mas eu nunca gritei com ninguém, agora eu tô gritando. Peraí, nunca fui controlador, agora eu sou. Nunca fui ciumenta, agora sou. Peraí, eu nunca fui de pegar no pé, agora eu tô... Não, nunca fui de me descontrolar, agora eu tô descontrolando. Nunca fui de beber, agora eu tô bebendo. Nunca fui de usar droga, agora essa pessoa me ofereceu, eu tô usando também. O que tá acontecendo comigo? E a empatia também vai deixando um pouco de lado também? Nesse sentido, não. Por quê? Porque é a empatia que salva a pessoa que está como vítima do narcisista. É a empatia que salva. Por quê? Porque a pessoa começa a olhar que ela está fazendo mal para ela mesma e para quem ela convive. Ela começa a perceber que os pais estão tristes, os filhos estão tristes, ela perdeu o emprego, os amigos já começam a se afastar. É a empatia que salva. Entendeu? É importante, né? É, a empatia de entender que, opa, o que está acontecendo comigo? Sabe? O narcisista não. Como ele tem a chamada empatia fria. Quase nula, né? Por quê? Porque ele reconhece, ele sente, ele sabe que o psicopata, ele não tem uma noção empática, tá? Então, o psicopata, ele é zero empatia. Ele não consegue ter nenhum tipo de dó, de pena, de preocupação com quem quer que seja. O narcisista tem, você acredita? Então, quando ele maltrata a pessoa, ele fala, puxa vida, né? Como que eu peguei pesado com a pessoa lá. Mas tá bom, ela mereceu. Quer dizer, ele sente, mas ele trava. Por isso que é empatia fria, né? Ele sente, mas ele não se permite expressar a empatia. Ele não se permite agir ativamente com a empatia. Ele trava. Ele coloca a culpa no Ele outro, sente né? e segura. Ah, mas ela mereceu. Ah, mas também, né? Se ela não tivesse feito isso, também não teria feito. Não teria Então, agido assim, o né? ego do narcisista, ele consegue segurar a empatia. Quando tem que ser o contrário. Entendeu? A empatia conversa com o ego, né? E eles se ajudam a formar uma personalidade, formar uma identidade saudável. Nesse caso, não. O ego do narcisista é tão grande e a empatia vai ficando tão pequena que o ego toma totalmente esse lado empático. E, Sérgio, você foi falando, foi lembrando de uma coisa, eu acho que é importante também, que eu ia trazer mais a sua visão clínica, a sua visão de trabalho em relação a essa questão do narcisista. Esses dias, teve um paciente meu que ele comentou que ele viu algum canal, viu algum lugar, não especificou, mas de que era se não me engano, era uma profissional, mas ele não especificou se era terapeuta, qual que era, mas era um lugar difundido, né? Então, inclusive, ele mora em outro país, então era um canal amplo. E ele falou assim que, pelo que ele entendeu, que a pessoa passou, a pessoa narcisista, ela não tem essa... É como se ela não tivesse sentimentos. Ele entendeu nesse sentido, como se ela não sentisse. É por aí ou não é? Não é. Por quê? Porque se não tivesse sentimento, seria um réptil. Isso é Entendeu? importante, É um ser Rezado. humano. Sim. Porque, na verdade, quando um profissional fala assim, narcisista não tem sentimentos, psicopata não tem sentimento, na verdade, tem. Porque o psicopata sente prazer no que faz. Prazer é um sentimento. Quando ele sente medo. O medo é um sentimento. Sim. Entendeu? Ele sente tristeza quando ele não consegue atingir um objetivo. E tristeza é um sentimento. É o que a gente chama de... Então, quando a pessoa fala assim, narcisista não tem sentimento, psicopata não tem sentimento, na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, eles não têm responsabilidade afetiva, conexão afetiva. Então, não existe uma conexão afetiva. Todo relacionamento de um narcisista será um relacionamento de troca. Ele vai se relacionar com alguém somente para conseguir o que ele quer com aquele alguém. Entendeu? Então, o narcisista, ele tem, sim, sentimentos. Mas o que eu chamo de sentimentos disfuncionais. Então, por exemplo, o narcisista, ele não consegue gerar sentimentos nobres. Eu tenho uma teoria minha que eu digo o seguinte, que nós temos uma glândula emocional. Né? Como a gente tem a suprarrenal, como a gente tem a pineal, e por aí vai. Né, a tireoide, que produzem hormônios,
né? Nós temos uma glândula virtual, vamos dizer assim, tá? Que é a empatia. Existem sentimentos que somente a empatia pode gerar. É o que eu chamo de sentimentos nobres. Então, que é amor, fraternidade, gratidão, perdão, altruísmo, sabe? Então, são sentimentos nobres que somente quem tem empatia, ou como dizia Carl Jung, só quem tem a centelha divina pode produzir. O narcisista, como ele não tem, o psicopata, como não tem essa empatia, ele não consegue gerar sentimentos nobres. Então é por isso que a gente fala assim, narcisista não ama. Então é esse amor que a gente chama de amor empático. Porque na verdade existe um amor narcisista. Entendeu? Então assim, ele não vai gerar este amor que nós entendemos como este amor romântico, como esse amor de responsabilidade afetiva. Então, ele não vai gerar sentimentos nobres, mas ele tem. Inclusive, tem uma pesquisa muito bacana que descobriu que psicopatas sentem depressão. Entendeu? De uma universidade dos Estados Unidos. E como é a depressão do psicopata? Que também se estende para o narcisista, que são transtornos irmãos ali, né? Que é o seguinte, ele sente depressão não por ter um arrependimento do que ele fez. Ele sente depressão por não ter sido tão perverso como ele gostaria. Nossa, pesado, né? Entendeu? Então, quando ele não consegue atingir o objetivo, ele entra num espiral de depressão ao ponto de ter tendências suicidas. Entendeu? E aí, nesse momento, ele fica pensando, puxa vida, por que é que eu não fui tão perverso como eu não pude? Por que é que eu não fiz tanto? Por isso que existem os serial killers. Sim. Por que existe a ideia do serial killer, né? Que é um grau máximo de psicopatia? Porque o serial killer, ele mata uma pessoa, ele esquarteja. E fala, por que não esquartejei mais? Então eu preciso matar mais alguém para esquartejar mais. Aí ele vai, puxa vida, mas esse aqui eu não cortei daquele jeito que eu gostaria. Então eu preciso de outra vítima. Então é como se ele deprimisse para poder se aperfeiçoar na sua perversidade. Entendeu? Então isso é muito profundo. E o narcisista vai ter isso. Então é por isso que dentro do relacionamento abusivo, existem várias idas e vindas, né? Então, o narcisista faz que a gente chama de processo de descarte, dá um tempo, ele volta para o processo que a gente chama de hoovering, né? Que Hoover é uma marca de aspirador de pó nos Estados Unidos e cunhou-se esse termo que é o hoovering, que é quando a pessoa atrai para dentro, né? Então, trazer de volta para o ciclo. E toda vez que o narcisista volta para o ciclo, ele chama a pessoa, ele vai na vítima para trazer para o ciclo, é para ser pior. E aí ele vai vir com todo o processo de mudança, vou mudar, vai ser tudo diferente, vamos fazer tudo diferente, eu sou um novo homem, descobri que te amo, estou sofrendo muito. E é muito interessante que esse ato do narcisista, quando ele está sem a vítima, ele realmente se deprime. Ele manda foto magro, ele tomando, sabe, psicotrópicos e não consegue sair para trabalhar e chora e não sei o que, faz todo um teatro ali, um negócio ali, ele realmente mostra um sofrimento profundo. Aí a vítima pensa o quê? Mudou. Nossa, mas na verdade essa depressão não é o arrependimento do que ele fez, é o arrependimento do que ele não fez, de ser perverso dentro do relacionamento. Pesado, né? Aí quando volta, ele volta pior. Por isso que Jesus diz algo interessante. Se você tira um demônio da sua vida, se você não limpa a tua casa, que é sua alma, seu corpo, e esse demônio volta, ele volta com 7 piores. Então toda vez que você permite que um mal volte para sua vida, esse mal vai voltar pior. E aí que eu vejo muitas pacientes minhas caindo. Não, Sérgio, mas ele... Ontem mesmo, né? Tem uma paciente minha que... Não, Sérgio, ele mudou, que não sei o que, há um mês atrás. Vai ser tudo diferente e tal, não sei o que. O que eu faço agora? Eu falei, nada, daqui um mês a gente marca uma sessão. Marquei uma sessão com ela para 30 dias. Não, mas você não vai entender semana que vem. Não. Só daqui a 30 dias. Você não vai voltar? Tudo bem, pode voltar. Aí ontem ela voltou para a sessão. O que ela disse? Você tinha razão. Entendeu? Eu faço uma brincadeira com os meus pacientes. Falo assim, olha, se voltar e melhorar, e realmente vocês tiverem a pessoa mudar da água pro vinho mesmo, assim, eu dou 6 meses de carência. Se não acontecer nada, eu devolvo o dinheiro da sessão para você. Nunca perdi. Nunca perdeu. Nunca perdi. Ô Sérgio, mas relacionado a essas vítimas, né?
tem que ter um trabalho muito emocional ali com elas, né? Um trabalho de autoestima, para que ela não volte, né? Para que ela não caia nisso novamente, né? Como que você trabalha isso com elas? Porque é um ciclo, é como tirar uma pessoa das drogas. Que ela tá ali. O nosso trabalho é um trabalho de tirar as pessoas da adicção. Então, o primeiro passo é conhecimento. Então, a pessoa, segundo Freud, né, tudo que é inconsciente se torna consciente, você consegue controlar e sublimar. Uhum. Então, o primeiro passo é a pessoa reconhecer. Eu vivo um ciclo abusivo. Como é que a pessoa percebe? Porque, normalmente, este relacionamento que ela está vivendo, como eu digo no meu livro Viva, é só a ponta do iceberg. Ela já vem de um histórico, né, de pais disfuncionais, de bullying na escola, Sim. de abuso sexual, de abuso de violência, de invalidações. Ela vem ciclando isso, né? E aí, quando ela chega no relacionamento, ela fala, opa, o que está acontecendo comigo? Mas se ela olhar para trás, ela vai ver que ela tem um histórico ali, né? Então, é entender, eu tenho um problema. Eu tenho uma dependência Primeiro passo emocional. é esse, É reconhecer. reconhecer. Eu tenho um livro chamado 21 Dias para Nunca Mais, que está esgotado. E eu criei um programa de 21 dias para a pessoa sair do relacionamento abusivo. Então, Fica todos a os dica dias. aí. Tem no nosso site, eu acho que acredito em PDF, institutosergiolima.com.br. E esse livro, ele é um programa de 21 dias, né? E esse programa eu fiz na minha vida, porque eu comecei a trabalhar com relacionamento abusivo, porque eu passei por um relacionamento tóxico. E aí, um belo dia, inclusive eu morava perto aqui, eu perdi tudo, eu fui morar numa pensão sem um centavo, assim, a minha vida virou do avesso. Eu morava aqui no Nova Europa, aqui do outro lado da avenida aqui. Olha como é que é a vida, né? Eu morava aqui do lado e estava no momento mais difícil da minha vida, e agora eu tô aqui, falando da superação. Passando da superação. A vida da gente é bacana, né? A gente consegue, Deus coloca algumas coisas nada é presentes, por acaso, nada né? por acaso. Eu lembrei disso agora, olha só que interessante. E aí, eu assisti um vídeo, eu sempre falo isso, da Tati Hades, que é uma psicanalista, especialista em relacionamento abusivo, em borderline e tudo mais. E a Tati falou assim, que o cérebro de quem vivia um relacionamento abusivo era igual de uma pessoa em drogas. Eu falei, então, tenho uma adicção. E aí, o que eu fui fazer? O que eu fiz? Eu peguei um papel, sulfite, e escrevi Clínica de Recuperação do Sergião. Coloquei na parede, lá de onde eu morava. Eu falei, a partir de hoje eu vou entrar num processo de desintoxicação. Então, eu já era terapeuta, já tinha conhecimento de psicanálise, de PNL, de coach e tudo mais. Terapia cognitivo comportamental, que é a minha especialidade. E aí eu peguei e falei assim, peraí, se isso que eu levo para as pessoas é verdade, vou aplicar em mim. E aí eu comecei a aplicar em mim as técnicas, fazer exercício físico, mudei a alimentação, trabalho, sono, exercício terapêutico e o mais importante de tudo, contato zero. Se a pessoa não tiver distanciamento do abusador, ela não sai do ciclo. Não tem como você sair do crack na cracolândia, não tem como você sair do álcool e não beber todo dia. Você usa o método da pedra cinza? Tem que ter. Tem que ter. Contato zero, quando você não tem vínculo nenhum com essa pessoa, filhos, empresa, negócios, essas coisas. E quando você tem filhos, empresa, negócio, você tem que fazer a pedra cinza, que é falar com a pessoa o extremamente necessário por meios frios. Então, o que é o meio frio? É nunca pelo WhatsApp, nunca pelo Instagram, nunca pelo Facebook. É sempre por SMS ou por e-mail. Então, você tem que ter a pedra cinza é isso. Imagina uma pedra cinza no jardim, né? Você passa por ela, você nem vê. Então, é mais ou menos a ideia. Então, a primeira coisa é isso. É conscientização. Segundo, afastamento. Tem que ter distanciamento físico, distanciamento emocional e distanciamento financeiro. Sem isso, você não consegue. E terceiro, reprogramar a vida. Aí você vai olhar para dentro e você vai ter que mergulhar nisso. Então, a terapia é importantíssimo nesse processo. Não adianta, né? É fundamental, entendeu? Porque você vai conversar com um amigo, com uma amiga, o que ela vai falar para você? Vai pra balada, entra no Tinder, arruma outro, vambora, vida que segue. Mas você tem um padrão mental. Sim. Né? Você tem um mapa mental, como diz a PNL. Então, nós temos um mapa. O cérebro acostumou a se relacionar dessa forma.
Então o que vai acontecer? Eu chamo Ctrl+C e Ctrl+V do abuso. Então, você deixa um abusador aqui sem controle ali na frente. E aí começa o viés de validação, que é uma coisa importante. Que é o que é o viés de validação? Poxa, só tem homem assim. Nossa, só tem mulher assim. Nossa, todo mundo que eu namoro é assim. Nossa, só tem homem abusivo no mundo. Não, tem muito cara legal, muito cara bacana. Tem muita mulher bacana, tem muita mulher legal que quer casar, quer ter filho. Tem muito homem bacana, honesto, que não trai, quer casar, quer ter... Sim. Tem um monte. Você não consegue acessar esse mundo. Por quê? Você está programado mentalmente, através das suas crenças, através dos seus traumas, através das suas crenças limitantes, através das suas experiências, né, a repetir esse ciclo. Então você não consegue se conectar no outro não sublima, não vai para o outro nível, entendeu? Fica repetindo sempre o mesmo padrão. Então é entender que tem que ter uma quebra de padrão. Sim. Entendeu? Então é dor. É um processo de dor, não é um processo agradável. Processo de mudança de mente, processo de quebra de paradigmas, quebra de comportamento é dolorido. Porque você vai rompendo na psique e também no corpo. Porque as linhas neurais precisam se romper, seu sistema hormonal precisa se readaptar, seu corpo precisa se readaptar. Sim. Então é um processo, e por isso que nós chamamos de processo de abstinência. Olha que loucura, a pessoa quando ela sai do ciclo, quando ela tem distanciamento do abusador, ela entra no processo de abstinência igual ao processo de abstinência de uma pessoa que está no relacionamento que está usando drogas. E que ela se vê no fundo do poço, É o né? mesmo processo. Ela tem pânico, ela tem choro, ela tem depressão, ela tem angústia, ela quer ver a pessoa de todo jeito, ela entra em descontrole emocional, ela não consegue ter foco, ela não consegue trabalhar, ela não consegue tocar a vida, ela tem sudorese, ela tem vômitos, ela tem distúrbio alimentar. Um viciado É o mesmo, né? é o mesmo processo. Porque é o processo que o corpo vai ter, o corpo e a mente vai ter que aprender a viver sem um estímulo tóxico. E isso demora. E a terapia, né, é fundamental porque ela vai abreviar esse processo. Sim. Aí ela vai buscar quem ela é de verdade, né? Exatamente. Aí tem o renascimento. O Renascimento. que é libertador. Exato. Libertador. Maravilhoso. E Sérgio, uma coisa que é importante, né, já engatando nesse assunto, qual que seria a diferença então desse tipo de relacionamento, né, desse relacionamento que já é uma configuração abusiva, de um relacionamento em crise? Vamos lá. Então, primeiro a gente tem um relacionamento saudável. O que é um relacionamento saudável? É aquele relacionamento que o casal está construindo coisas juntas. Então, está comprando uma casa, quer ter um filho, está nesse processo de construção e tem, sabe, isso pode durar a vida inteira, né? Aquele casal que tem projetos, que trabalham juntos, que crescem juntos, que junta dinheiro junto, que quer alcançar. A gente tem relacionamentos estáveis. O que é um relacionamento estável? Aquela pessoa que já está 15, 20, 30 anos, já comprou a casa, já criou os filhos, já tem um carrinho na garagem. O que elas vão fazer? Viver de boa até o fim. Então, estabilizou, tá? E você tem um relacionamento em crise. É quando os dois enfrentam um problema adverso, tá? Então, o que é um relacionamento em crise? Um quer mudar para o Nordeste, o outro quer ficar aqui. Aí eles entram numa crise, um quer ter um filho, outro não quer ter um filho. É algo pontual. Mas qual que é a diferença? Os dois vão trabalhar para resolver aquilo da melhor forma. E se não conseguirem resolver aquele problema, eles chegam à conclusão que esse problema pode ser adiado ou vai significar o fim do relacionamento, e eles vão fazer isso da forma mais respeitosa possível. Entendeu? Então um vai respeitar, não dá mais pra gente seguir. Sim. Como é que a gente vai fazer? Você vai pra lá, eu vou pra cá, tá tudo bem. E a gente vai cuidar das dores, de cada um de si. Se tiver filho, vamos continuar sendo pais, vamos continuar ajudando nossos filhos e tudo bem. E o relacionamento abusivo é um relacionamento que é marcado nesse sentido por uma pessoa que vive no problema e uma outra pessoa que quer salvar essa pessoa do problema. Então, o relacionamento abusivo não tem solução de problemas. Só tem multiplicação de problemas. Sim. Entendeu? Então, você leva uma questão para uma pessoa. Vamos jantar final de semana? Não quero ir. Tá, tudo bem. Então, resolvemos. Só que no relacionamento abusivo, não. Mas você não quer ir porque você tem outra. Você não quer ir porque você tem outra. Mas você não quer ir porque é comigo. Você não quer ir porque foi eu que escolhi. Então, de um problema, vira 2, vira 3, vira 5, vira 10. E os problemas nunca se resolvem. Nunca se resolvem. É interessante que as pacientes falam assim, pra mim, a gente brigou ontem. Foi sobre o quê? Nem sei.
Só sei que a A que gente ponto ficou que a noite chega, né? inteira no WhatsApp brigando e tal, e não sei o quê. Mas qual foi o motivo da briga? Não sei. E esse é um outro ponto, né, Sérgio, que é importante. Há um estímulo excitante nisso? Há uma excitação nisso? A busca dessa briga seria nesse sentido? É uma excitação dos dois lados. Uhum. Por quê? Porque brigar também é uma forma de ser visto. Brigar também é uma forma de ser amado. Não é verdade? Sim. Você não briga com quem não importa pra você. O que não importa pra você, não importa pra você. Você só vai brigar com quem Você importa pra arruma, você. A criança, ela entende também a briga como afeto. Tanto que quando a mamãe dá uma palmadinha na criança, a criança sai chorando, o que a criança faz? Mamãe, te amo. Ela vem, abraça e beija. Né? A criança, quando ela tá subindo no muro, fazendo uma arte, a mãe grita com ela, desce daí, criança, que não sei o que, você vai cair, olha isso. A criança se sente amada. Nossa, a mamãe se preocupa comigo. Tá zelando. Ela né, briga tá comigo. cuidando. Ela entende a briga, ela entende alguém ir contra ela com a forma de amor. Então, o que você falou é uma questão de se torna assim, eu sou visto através da briga, eu sou importante, olha só, tá a noite inteira comigo aqui no WhatsApp, então eu sou importante, entendeu? Olha aqui, olha só, veio aqui na minha casa de madrugada, olha aqui, foi lá no meu trabalho, entendeu? Olha aí, pegou meu celular, fuçou as coisas. Então, é uma maneira tóxica de ser visto, de se sentir amado. Né? Então, no relacionamento tóxico, tudo é invertido. Né? O afeto é dado de maneira invertida, a atenção é dada de maneira invertida. Então, como é que você tem a atenção da pessoa? Quando ela briga, quando ela tem ciúme, quando ela xinga, né? E é por isso que um dos pontos que mais causam dor dentro do relacionamento abusivo é o que a gente chama de tratamento de silêncio. É quando o abusador bloqueia essa pessoa. Descarta. Não, ela não descarta, ela só bloqueia. Só bloqueia. Ela fica uma semana sem falar, fica 15 dias sem falar, fica uma semana, ela some no mapa. Ela dá um ghosting, a gente chama isso, vira um fantasma, e aí a vítima entra em pânico. Sim. Porque ela tá totalmente dependente da Cadê outra, a minha né? atenção? Cadê a pessoa? Sumiu como assim? Né? Então, é realmente isso. A pessoa se sente amada desta forma. E é por isso que tem que sair disso. Porque é uma maneira tóxica de ler a realidade afetiva. É uma maneira que traz danos psicológicos para receber um afeto a todo custo. Não é verdade? Sim. Então, é isso que a gente precisa observar. Que é fundamental. Uma coisa também, né, em relação a isso, porque essa dinâmica é uma dinâmica que é excitante dos dois lados, no caso. Dos dois né? lados. E essa questão que eu trouxe da excitação para pensar sobre isso, seria que ela não provoca uma reflexão dos dois lados também. Porque isso é o que vai trazer ao casal que eles consigam se relacionar, né? Que essa palavra funcional ali, no caso. Que quando não há uma possibilidade de reflexão, de uma parada dos dois lados, quando só há de um, não há possibilidade de uma relação ali. Não. Porque é uma relação onde o dependente emocional, que a gente fala muito também do lado narcisista, né? Mas o dependente emocional, que está dentro dessa relação, ele vai assumir 3 tipos de comportamentos. Existe um comportamento padrão. O primeiro é instinto da salvadora ou do salvador. Então, eu preciso salvar essa pessoa. Eu Entendeu? consigo fazer essa pessoa Eu consigo mudar, fazer essa pessoa, porque o dependente precisa se sentir importante. Sim. Puxa, não tem nada mais eletrizante do que a gente salvar alguém. Então, nosso imaginário. O Super-Homem salvava a Lois Lane, você tem o Homem-Aranha, né, com tal, os heróis, os príncipes, tudo tá aqui no nosso imaginário. Então, se eu salvo alguém, eu me redimo. Né? Se eu salvo alguém, eu ganho uma medalha. Se eu salvo alguém, eu me torno alguém importante. Se eu salvo alguém, eu saio de uma condição de plebeu e passo a ser um nobre. Eu sou visto, né? Eu sou visto, eu sou reconhecido. Então, Eu preciso desse mérito. essa ideia de ser o salvador é uma ideia de uma tentativa de resgate do ego, né? E aí, quando essa pessoa... Então, ela entra num processo de eu vou salvar essa pessoa. Por isso que o dependente emocional, ou também o codependente emocional, que é um desdobramento disso tudo, vão sempre se relacionar com pessoas que precisam ser salvas. Então, é o cara que tem problema emocional, é o cara que é desregulado emocional, é o cara que tem problema com ex, é o cara que tem problema com droga, é o cara que tem problema com morais. Então, ela precisa salvar esse cara. Então, ela quer levar esse cara para a igreja,
ela tem aquela ilusão que ela vai lá na igreja, vai dar o testemunho, olha, Deus restaurou meu relacionamento. Ela tem essa ideia salvadora. Quando ela não consegue salvar, ela vai para o papel de vítima. Entendeu? Olha, fiz tudo por ele é um ingrato, essa pessoa não sei o quê, olha como eu sofro, olha a minha dor, me abandonou com os meus filhos, me descartou e tal, ele é uma pessoa horrível, vítima. E aí, depois ela sai desse papel de vítima e entra no papel de agressora. Por quê? Porque eu não consegui salvar, atrair essa pessoa pela salvação, também não consegui atrair essa pessoa pela vitimização, porque a vitimização é uma tentativa de atração. Eu me enfraqueço para tentar gerar empatia e compaixão em você para que você me ajude, né? Por isso que a posição de vítima é difícil de sair, que a pessoa entra nesse ciclo. E depois ela vai para agressividade. Aí ela vai brigar, ela vai não sei o quê, né? E depois ela volta. Então ela vai ciclando isso tudo. Entendeu? Então o relacionamento com o narcisista é justamente isso. Eu quero que a minha expectativa aconteça. E ela sempre é frustrada nisso. O narcisista sempre vai frustrar a sua vítima, para que ela venha atrás dele. Psicologia reversa. Ele sabe que quanto mais frustrá-la, não vai afastá-la. Quanto mais frustrá-la, mais vai atrair. É a ideia é uma ideia neurótica. É realmente vivendo aí um relacionamento totalmente neurótico. Neurótico nas melhores das opções, né? Psicótico quase, né? Porque quando entra no nível da paranoia já é psicótico, isso aí. Isso já não deixa de ser uma paranoia. Sim. Comportamento paranoico. E muita ajuda terapêutica, né? Para a pessoa poder sair desse nível, né? Ô Sérgio, fala um pouquinho pra gente do seu instituto, Sérgio Lima. O que você oferece lá? Fala um pouquinho dos seus livros. É muito bacana o nosso instituto, por quê? Porque nós montamos todo um guarda-chuva de leque de opções de ajudar pessoas que têm relacionamento abusivo. Né? Então, hoje lá no instituto nós temos atendimento terapêutico, né? E a gente trabalha com a terapia cognitiva comportamental como base, né? Que a gente entende que dentro do momento que a pessoa chega, a terapia cognitiva é aquela que vai ser mais rápida no processo, tá? E a gente usa psicanálise, PNL, neurociência, e nós montamos o que a gente chama ali de método VIVA. Então, esse método nós já ajudamos terapeuticamente, dentro do consultório, mais de 20 mil pessoas. Olha, que bacana. Então, quando a gente coloca 20 mil pessoas, não são 20 mil pessoas alcançadas, são 20 mil pessoas atendidas em consultório, né? E aí, nós temos hoje a minha esposa, a doutora Luísa Gonzaga, que é médica integrativa, endocrinologista, que ela vai fazer também um atendimento para essas mulheres que chegam com problemas... Ela está com você nesse projeto. Sim, também. Então, ela faz todo esse atendimento, né? Porque a pessoa tem desregulação hormonal, de vitaminas, de intestino, porque o relacionamento abusivo vai trazer doenças psicossomáticas, ativa doenças autoimunes, né? E por aí vai. Então, ela faz esse atendimento. Também temos o Dr. Paulo Emílio, que é psiquiatra, tá? Que também vai ter esse olhar, né? Então, psiquiatra, nós temos a doutora Cláudia Godoy, que é advogada, tá? Que ela dá todo um processo de assessoria às pessoas que estão passando por relacionamento abusivo, Lei Maria da Penha, divórcio, pensão alimentícia, tem toda uma medida protetiva para atender a vítima que chega Exatamente. Lá. Que legal. Nós temos a doutora Fernanda Cruz, que atende também crianças e adolescentes, tá? E também a nossa consteladora familiar. Então, a gente trabalha também com constelação familiar, e a doutora Fernanda vai atender crianças e adolescentes, e temos a doutora a Fernanda Cruz, e temos a Fernanda Cane também, que é a minha terapeuta auxiliar. Ou seja, quando a minha agenda tem lista de espera, ela que faz esse atendimento. Temos os livros, nós temos o livro Viva, Vencer Relacionamentos Tóxicos, 21 Dias para Nunca Mais, que esse programa de 21 legal, dias é ótimo. E nós temos um livro lindo chamado Confissões da Última Ex-Princesa. Esse livro é um conto de fadas. É a história da princesa Magá. Ela é a última princesa do Reino Encantado. Todas casaram, foram embora com os príncipes e ela ficou. Até que aparece um príncipe, leva ela para um castelo, e aí a história acontece. Então, quem quiser ouvir esse livro, a gente disponibilizou ele em audiobook. Olha.
sabe? A gente, ficou um audiobook lindo, a Luana Gorges, que é uma radialista, ela que gravou um livro lindo, e ele está no YouTube de graça. Então é só você acessar o Instituto Sérgio Lima, Confissões da Última Ex-Princesa, e ouvir esse livro. Então você pode adquirir. Olha. Nós temos 2 e-books, que é o Relacionamentos Tóxicos, um guia prático e empático de superação, e o Mentes do Mal, que são gratuitos. Entendeu? Que conhecimento é tudo, né? E nós temos os nossos cursos também, né? Curso para que a pessoa tenha desvinculação emocional, temos vários cursos, e também um curso de formação em terapeutas. Olha! Nós temos um curso de formação em terapeutas, onde as pessoas que sublimaram, que querem ajudar outras pessoas, que querem ter uma profissão. Então, hoje nós temos muitas pessoas que falam de relacionamento abusivo no YouTube, na internet, Sim. que foram formados pela gente. Olha, que Então, bacana. a gente Que fica se muito feliz. superaram, né? Se superaram, e hoje estão aí ajudando outras Ajudando. pessoas. Isso que é legal, né? Hoje nós temos quase 100 alunos ativos no nosso curso de formação em terapeutas. Poxa, que bonito. Bacana. É uma estrutura Sérgio, muito eu tenho uma bacana. pergunta, né, em relação a isso, né, em relação ao seu instituto, em relação à sua prática, porque já é de um certo conhecimento de que quem vai buscar ajuda, quem vai buscar auxílio, são realmente as pessoas que sofreram o relacionamento Sim. abusivo e tudo mais. Mas já teve casos em que você recebeu o abusador ou o narcisista ali? Todo dia. Todo dia? E como é que trata? E como é que é cuidado nesse sentido? Porque Tem é uma coisa tratamento? diferente. Quando a pessoa não tem um transtorno de personalidade, porque quando a gente fala assim, a gente não pode fechar, né? A mente humana, ela é muito complexa. Então eu recebo pessoas que chegam ali, eu sou narcisista. Vamos conversar. Teve um vídeo de uma pessoa que ele falou assim, narcisista, não me procurem, eu não atendo narcisistas. Às vezes a pessoa chega achando que é narcisista e na verdade ela tem uma bipolaridade. Ela vai tratar a bipolaridade e fica top. Entendeu? Às vezes ela é uma pessoa que tem uma dependência emocional muito forte e entra nesse processo de agressividade. Então vai tratar e vai ficar tudo bem. Às vezes ela tem um transtorno borderline, que eu estou atendendo muitas pessoas que estão chegando achando que são narcisistas, na verdade tem um transtorno de personalidade borderline que é tratável. Sim. Que é tratável. Tá? A pessoa com borderline, se ela fizer todo um protocolo de tratamento, ela consegue ter uma vida equilibrada. Então, assim, existem casos, sim, que a gente pega a pessoa, que a pessoa tem um comportamento abusivo, mas esse comportamento abusivo tem tratamento. Entendeu? Uma pessoa que sofreu muito na vida, entendeu? Que apanhou muito na vida, que sofreu muito na vida, ela entra no relacionamento, ela já fica hostil, ela já aprendeu a se defender ela aprendeu a se comunicar através da briga. Então o processo de reprogramar essa pessoa, desarmá-la, curar os traumas. Então a gente precisa ter calma nessa hora, de sair colocando todo mundo rotulado. Eu não gosto muito a gente é terapeuta, a gente não pode rotular pessoas. A gente não sabe. Às vezes parece, mas na hora que a gente senta para conversar, você sabe disso como psicanalista, a pessoa chega trazendo uma queixa, achando que a pior pessoa do mundo, fala, não, peraí, seu probleminha tá aqui, ó, vamos resolver isso aqui. E a pessoa fala, puxa, obrigado, achei que eu tinha uma sentença de morte na vida, e não é. Que não tem mais cura, né? Exatamente. Então, é isso. E quando a gente pega o narcisista, é muito interessante, cara, porque quando chega o narcisista, é claro, é nítido, é crasso, a maneira como ele se comporta dentro da sessão. Então, ele quer... Primeiro, ele se vitimiza. Depois, ele coloca a culpa no outro. E terceiro, ele está sempre ali por um motivo. Então, ele está ali porque ele está querendo resgatar a mulher, ou o homem, no caso, a pessoa, mas aquela pessoa só vai voltar para o relacionamento se ele fizer terapia. E aí ele vem para manipular. Que a vítima impõe, né? Ele vem para culpar a outra pessoa. Ele vem, entendeu? E aí a gente já tem as técnicas, a gente já sabe que não vai mudar. Ele faz 2, 3 sessões e ele para. Aí ele coloca a culpa no terapeuta. Esse terapeuta é isso, terapeuta é aquilo. A terapia não dá certo. Esse cara é isso aqui. Entendeu? É conversinha. Então não adianta fazer terapia, não vai chegar a lugar Difama nenhum, o só gasta terapeuta, dinheiro, né? difama o terapeuta, sabe? Então ele tem sempre um processo de manipulação e nunca vai entrar no processo real de autoanálise, de reflexão. Ele vai sempre se defender. Sim. Entendeu? Ele não entra na terapia para melhorar, ele sempre entra para conseguir o que quer. E a gente já identifica isso na primeira sessão. Já sabe. A gente já sabe.
A gente já sabe. Esse é um ponto bem importante, porque realmente é claro que é bem essa questão, não é rotular, porque quando a gente está falando aqui do narcisista, até do ecoico, né, que eu usei esse termo, são os níveis que todos nós temos, né? Todos nós temos. Todos nós temos esses níveis. E se a gente achar que é só o outro que tem, a gente não acessa isso em nós, a gente não olha para isso, a gente não reflete isso em nós também. Então esse é um ponto importante, que a gente vai percebendo esses níveis em nós. A gente vai vendo que o relacionamento abusivo, ele polariza um nível. Exato. Ele fica num nível e vem aquele discurso, eu sou assim mesmo e tudo mais. Tal. E toda polarização é um delírio, né? Toda verdade absoluta, né? Essa tomada de verdade absoluta é um delírio. Um delírio. Então, estou conhecendo hoje o seu trabalho, estou achando fantástico assim, como você lida, inclusive que é algo que você trouxe aqui como uma experiência pessoal. Que bacana, né? Trazer isso, né? De se colocar, porque isso que é o princípio da reflexão. Perceber que tem alguma coisa ali em mim sendo trabalhada sempre. E é uma honra ter conhecido você hoje. A honra é toda minha. É uma honra. Toda minha. Estar aqui, e ainda mais, assim, eu me sinto muito honrado de ter sido lembrado como primeiro. Né? Então, é muito legal quando a gente pode... eu sempre penso nisso, né? Quando eu comecei lá atrás, houve pessoas que abriram portas para mim, sabe? Pessoas que estavam passos na frente, mas que abriram portas para mim. Então, hoje, poder fazer isso, para mim é uma honra. E você tá? vê que você está ajudando, né? Sim, não, e ajudando... Alguém que está lá, que vai assistir, vai se identificar, vai procurar ajuda. E também né? motivá-los a continuar sempre, seja o primeiro de muitos. E me chame quando quiser, estou à disposição para poder estar contribuindo com vocês aí sempre, tá? Gratidão mesmo, estou muito feliz de estar aqui. Vinda, nós também, Imagina, né, a gente agradece aqui, né? Esse projeto aqui, ele foi imaginado aqui pela Dani, tem que agradecer muito a ela, que está encabeçando o projeto, né? Teve esse pensamento. E também o objetivo é exatamente esse, ter essa troca. E que o espaço, né, imaginado aqui que a gente está conversando, tendo esse lugar, é de que hoje já tem até uma cultura em relação a isso, é muito colocado como, esse é o bom, esse é o mal, né? É uma coisa muito polarizada, tem um contraste que não conversa um com o outro. É importante esse trabalho que você está fazendo, que você está trazendo, de que há ali uma tentativa de uma relação que não vem, né? Que é o equinarciso, que nenhum dos dois ali, eles refletem. Se conectam. Eles aparecem juntos, um dá base para um aparecer, mas ao mesmo tempo eles não se encontram. Uhum, exatamente. Esse é o ponto, eles não se encontram. Então, esse que eu acho que é um ponto interessante, que quando a buscar um relacionamento, a gente perceba o que não está encontrando ali. Né? Se está indo muito para fora ou para dentro demais. Né? Para dentro não no sentido reflexivo, no caso, né? Pensar, mas para dentro no sentido de uma hipervalorização do ego. Né? Uma hipervalorização do ego. Porque quando isso acontece, aí não tem abertura. Não tem. Não tem abertura. Eu sempre digo o seguinte, quem eu sou quando estou com quem eu estou. Quem eu sou quando estou com quem eu estou. Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Se eu estou com alguém que sou uma pessoa que tem comportamentos, pensamentos e ações ruins, então não devo estar com esse alguém. Sim. Por mais que eu queira, mas nem tudo que eu quero me faz bem. Nem tudo que eu gosto me faz bem. A vida não é o que eu gosto nem o que eu quero. A vida é o que tem que ser feito para fazer bem para mim e fazer bem para o outro. Então, que possamos ter relacionamentos que nos façam bem sempre. E essa seja justamente a divisão entre nossas vidas, sabe? Se eu preciso forçar para que alguma coisa fique boa, porque ela já não é boa na sua natureza. O que é bom é bom. A praia é boa, a montanha é boa, né? Que a gente não precisa forçar para a praia ser né? bonita. Ela é bonita, a gente só tem que desfrutar. Que os relacionamentos sejam assim. Sim. Que a gente não precise forçá-los para ser alguma coisa, mas que a gente possa trabalhar para que eles melhorem cada dia. Perfeito. E Sérgio, por favor, pode falar suas redes sociais? As redes sociais assim, são extremamente complexas, assim, difíceis, né? É só você digitar Instituto Sérgio Lima. Então YouTube, hoje nós temos o nosso YouTube, temos mais de 120 mil inscritos no YouTube, né? Um canal muito bacana. Nossa, temos mais de 1000 vídeos, então só Instituto Sérgio Lima, digitar no YouTube, TikTok, Instituto Sérgio Lima, Instagram também,
Instituto Sérgio Lima, lá tem todo o nosso conteúdo, acesso aos e-books gratuitos, terapia, bom. curso, Olha só, gente, tudo lá. que Só ir lá legal. e acompanhar a gente, só seguir. Bacana, Sérgio. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Também quem quiser pode acompanhar nossas redes sociais, né? Tem o canal do Freud Estupefato, né? Que é o meu canal profissional, né? Que eu vou lá. Tem no YouTube também, mas tem algumas entrevistas que tem lá. A gente vai estar iniciando, inclusive, com o nosso podcast aqui. E tem o Instagram também, que é o que o pessoal conhece mais. Segue lá, gente. Então, Sérgio, muitíssimo obrigado pela Obrigado, companhia. queridos. Tudo de bom. Obrigada, gente. Obrigada, Sérgio. Eu quero agradecer também os patrocinadores aqui. Tem o Play na Pesca, que é um casal que é bem interessante, viu? Esse casal, em vez de eles brigarem, eles vão pescar, vão se estressar na pescaria. É o Play na Pesca. A Casa Papagaio também, que está nos patrocinando aqui. Então, obrigada aos nossos patrocinadores. E até o próximo episódio, Até o né? nosso próximo Até encontro. mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.